Agora sim. Então, boa noite, gratidão pela presença de vocês, muito feliz de estar aqui. Então, para quem não está me vendo pela primeira vez, meu nome é Rogério Yudi, eu tenho uma formação em exatas, me formei há décadas atrás em engenharia elétrica na USP. Eu tenho pós-graduações pela ESPM, pela Fundação Getúlio Vargas, em administração de empresas. Fiz um MBA no IMD da Suíça, então fiz uma carreira muito voltada a negócios, né? Trabalhei na Ericsson, eu comecei lá como trainee e fiz uma carreira no negócio de telefonia celular, né? Essa foi minha primeira fase profissional. Fui morar na Suécia, morei na Suíça por conta do MBA, fiquei quase 7, 8 anos fora do Brasil. E voltando para o Brasil, trabalhei pela Philips, eu era diretor de operações para a América Latina, da área de iluminação. E saindo de lá, ainda fui sócio em um escritório de fusões e aquisições por 7 anos, né? E aí, em um determinado momento, eu resolvi sair e não sabia o que ia fazer. Só sabia que eu queria reorientar a minha vida para compartilhar meus conhecimentos e fazer o bem, né? Espalhar o bem para mais pessoas, compartilhando as minhas experiências, né? E porque, em paralelo, nos últimos 15 anos, eu comecei a me interessar por neurociência, meditação, consciência, né? Espiritualidade, tudo isso que era uma caixa preta para mim. E foi o início de uma nova fase da minha vida. E hoje eu alio esses dois lados meus para trazer uma mensagem que seja útil para as pessoas. E essa tem sido minha jornada aí nos últimos 5, 6 anos, né? Além da Academia UAU, onde eu ofereço a mentoria, eu sou sócio numa empresa chamada Heartmetrics, com o Dr. Fábio Gabas, onde a gente faz um trabalho de saúde preditiva e preventiva. E agora, então, vou fazer uma explanação e eu peço a atenção de vocês, né? Porque é uma linha de raciocínio. E eu procurei aqui criar um roteiro que resume esses anos de estudo meu, e aí a partir dali vocês ficam livres para agregar novas informações, novos conteúdos, tal. E é uma linha de raciocínio um pouco longa, né? Então é importante que vocês dediquem atenção e espero que faça sentido para vocês, que toque o coração de vocês, porque isso pode fazer diferença na maneira como vocês veem e agem no mundo, tá? Eu começo perguntando o seguinte: vocês têm sonhos de vida? Né? Muita gente tem uma percepção bastante restrita a respeito dos sonhos de vida. Muita gente até não tem sonhos de vida, né? E elas acreditam que não tem porque não tem, quando na verdade apenas desaprenderam a ter sonhos, né? A gente vai crescendo, a vida vai dando paulada na gente, né? A gente vai acreditando em coisas que nos limitam, e daí chega um ponto que a gente não consegue mais ter sonhos, tá? Mas isso é como um músculo. Se você voltar a exercitar esse músculo, você volta a pensar de uma forma vívida e poderosa sobre tudo aquilo que você gostaria de viver nesse plano, tá? Então, esse é o primeira mensagem de encorajamento. Voltar a sonhar. O que você quer viver nessa vida? Volte a estimular esse exercício mental. E, obviamente, muita gente aqui tem sonhos, tem muitos sonhos, né? E aí eu pergunto, está escrito? Se não está escrito, escreva, porque faz muita diferença, tá? E transforme, então, os seus sonhos naquilo que eu chamo de visão de vida. É algo mais amplo, tá? Eu percebo que muita gente define de forma mais clara sucesso, né? Então, define as conquistas que deseja ter na vida, e isso é muito bom, mas eu acredito que seja uma perspectiva parcial,
tá? Vocês já pararam para refletir que você pode lutar por vários anos, muitos e muitos anos, para conquistar o que você sempre desejou? Você chega naquilo que você definiu como sucesso e ainda assim você pode ser infeliz? Vocês já perceberam como tem muita gente de sucesso que é infeliz? É, então, sucesso não é sinônimo de felicidade, né? Então, por isso, a definição de visão de vida ela tem que ser mais ampla do que sucesso. Ela deve incluir tudo aquilo que você entende por uma vida espetacular. Qual é essa vida espetacular para você? Então, defina como que é essa vida que você quer viver. Uma vida onde você se sente uma pessoa plena, realizada, né, usando todo o seu potencial humano, feliz, e aí, como consequência, tendo sucesso e conquistas na vida, né? Então, esse é o tipo de questionamento que eu quero estimular em cada um de vocês. Resgatar essa capacidade que todos nós temos, desde crianças, né, a sonharem, né? Só que agora um sonho mais maduro, escrevendo, traduzindo isso em uma visão de vida, que é um registro mais amplo do que tudo aquilo que você deseja viver, tá? E eu prefiro falar em termos de abundância na vida, né? Gerar abundância, porque transmite uma ideia mais dinâmica, de movimento. Então, a pessoa geralmente pensa em sucesso, pensa em metas, objetivos, né? Quero ter isso de dinheiro, quero ter uma casa, uma família, etc., né? Isso parece mais como uma fotografia, você concorda? Ela é mais estática, né? Mas a vida não é estática, né? Por isso é mais lógico que a gente pense em termos de fluxo da vida, que acontece sem parar, tudo ao mesmo tempo, né? A gente criando filho, trabalhando, estudando, zelando pela família, pela casa, pelos amigos, enfim, tudo isso parece muito mais um filme do que uma foto, né? E aí, quando a gente formular, então, essa visão de vida, a maioria das pessoas pensa só em termos de dinheiro, casa, profissão, carro, quer casar, ter filhos, etc. Mas eu sugiro ampliar todos os aspectos que constituem a vida de vocês, tá? Então pode ser que tenha um hobby, tenha um esporte, as amizades, projetos pessoais, contribuição para a sociedade, aprendizado, espiritualidade ou religiosidade, né? Então definir a visão de vida de uma maneira mais ampla, como realmente fosse um filme, né? O que eu chamo de filme da abundância. Então, como que é esse seu filme da abundância, né? E isso parece pouco, né? Mas não é. A gente coloca um monte de coisas em movimento quando a gente define a nossa visão de vida. É como se a gente criasse o nosso norte, a nossa direção. Então a gente sabe para onde a gente está indo, tá bom? Bom, como que a gente faz isso, então? Geralmente, a gente quer realizar essas coisas pensando. A gente fica pensando, pensa, e a partir daí toma as ações e fica ralando. E a gente consegue muitas coisas, mas é muita luta, né? Parece que todo dia é uma batalha, né? E sim, você consegue realizar um monte de coisas, mas à custa de muita energia, né? E aí a gente se pergunta, por que que é tudo tão difícil, né? Parece que as coisas não vêm, eu tenho que ir lá e arrancar a força, né? E a minha proposição é para expor para vocês um caminho alternativo, que é o de realizar sonhos com base no poder, o poder pessoal, que é diferente da força, né? Com poder pessoal, você atrai as oportunidades, atrai as melhores ideias chegam para você, as melhores pessoas se conectam com você. E parece ser uma coisa meio esotérica ou mágica, mas na verdade é uma questão de conhecimento e dedicação. Aí eu vou falar isso para vocês, tá? Então,
a pergunta é o seguinte: e se a gente parar de tentar resolver as coisas só com esse nosso consciente, né, que fica pensando, 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 e passar a usar todo o nosso potencial de subconsciente, tá? Porque o subconsciente faz quase tudo e a gente nem percebe. A gente respira sem ficar pensando, o coração bate, a gente toma banho, escova os dentes, dirige o carro e nem percebe que está dirigindo, perde condução, lembra de uma reunião, né? Foge de um carro que está querendo te atropelar na rua, se afasta de alguém perigoso, né? Um monte de coisas você está fazendo e você não está nem pensando, né? Ainda bem, né? Porque é muita coisa acontecendo. E você vai fazendo e você vai pensando que você que está no comando, mas na verdade é o seu subconsciente que faz quase tudo, tá? Só para vocês terem uma noção, o subconsciente tem uma capacidade de processar 10 milhões de bits por segundo. Cada bit é 0 ou 1, né? Uma informação por segundo, 10 milhões por segundo. Enquanto na mente consciente, você consegue processar míseros 50 bits por segundo. Então, não tem nem comparação. O subconsciente, ele é muito mais poderoso que o consciente, tá? Então, o nosso verdadeiro potencial está em saber usar esses 10 milhões de bits por segundo e reorientá-lo para a nossa visão de vida, tá? E aí a gente para de insistir em usar esses 50 bits por segundo. E é por isso que a coisa vai acontecer de uma maneira mais fluida nas nossas vidas, mais natural. Essa é a geração de abundância, tá? Ó, qual o problema? O problema é que esses 10 milhões de bits, né, esse subconsciente, ele é como se fosse um elefante. Ele é determinado, é poderoso, né? Mas é difícil de você mudar a direção dele, né? E ele não obedece facilmente do jeito que você quer, tá? Não adianta você pensar assim: ah, agora eu vou ser uma pessoa disciplinada. Todo dia eu vou acordar de manhã e tomar um banho gelado, às 6 da manhã. Não vai conseguir. Só pensando isso você não vai conseguir. Você tem que entender como funciona o subconsciente, tá? Então, se você pensar em toda a sua experiência interna, você tem um volume enorme de pensamentos acontecendo a toda hora, concorda? Desse volume todo, dessa barulheira inteira que acontece dentro da mente, 95% são subconscientes. Correspondem a nossos hábitos e nossos comportamentos, tá? Só 5% são pensamentos conscientes, tá? E aí a gente tem de 60 a 90 mil pensamentos por dia. Então, praticamente tudo que acontece é subconsciente e a gente tem um monte de pensamentos. E 90% desses pensamentos são os mesmos pensamentos do dia anterior. Então, nós somos uma maquininha de repetição, um computadorzinho que fica repetindo. Então, os mesmos pensamentos e emoções levam às mesmas escolhas e decisões, as mesmas decisões levam às mesmas ações, os mesmos comportamentos, que levam às mesmas experiências, né? Essas experiências levam aos mesmos sentimentos. E aí a gente começa tudo de novo. É um looping, tá? E aí, baseado nesse looping do que a gente pensa, do que a gente age, do que a gente sente, a gente chama isso de eu. É a nossa personalidade, a nossa identidade, tá? Então, essa maquininha de ficar pensando, a gente acredita que a gente tem essa função de estar sempre repetindo. E aí, o que acontece? Essa maquininha que repete, ela não gosta muito de coisas novas. Ela prefere o que é repetitivo, o que é conhecido, porque o conhecido ele é familiar. O que não é familiar dá medo, né? Então a gente prefere uma coisa ruim, mas que seja familiar e conhecida, do que enfrentar o desconhecido, né? E aí a vida vira aquele tá ruim, mas tá bom. E aí a gente vai repetindo todos os dias esses hábitos, tá? Isso faz com que o nosso futuro seja então previsível. Esse elefante, ele não gosta de mudar, ele detesta a mudança, tá? E aí se você está super feliz com a sua realidade atual, então tá tudo ótimo, você não precisa mudar o elefante,
né? Porque você vai gerar uma continuidade. Se você quer que o seu futuro seja igual ao seu passado, não precisa mudar nada, tá? Agora, se você acredita que você pode mais, que você gostaria de ter outro tipo de vida, que você gostaria de realizar muito mais, então você vai ter que trabalhar o subconsciente, né? Você tem que mudar a tendência. A tendência é de continuidade, você tem que mudar a curva, tá? E por isso que você precisa, então, colocar primeiro muita criatividade na sua visão de vida. Como é de fato a vida que você quer viver, tá? Então, isso traz um passo muito importante, que é trazer clareza mental para o que é importante para a sua vida, tá? E aí você escreva sem se censurar. Escreva essa vida que eu gostaria de viver, tá? Sem pensar se você consegue, se não consegue, etc. Sem se censurar. E aí, se tudo der certo, se você conseguir resgatar a sua capacidade de sonhar, você vai escrever uma visão de vida maravilhosa, inspiradora. Só que aí vai ter um problema. A mente crítica, o elefante, vai falar o seguinte: isso aqui é impossível, né? E aí você vai chegar a essa conclusão de que esse eu não é capaz de realizar essa visão de vida. Então aí você vai se perguntar: como é a pessoa que seria capaz de realizar essa visão de vida maravilhosa? Seria uma outra personalidade, seria uma outra identidade, uma nova identidade, né? Essa sim seria capaz de realizar tudo isso. Essa sim você consegue ver essa pessoa vivendo essa vida maravilhosa, né? Significa então que essa nova identidade, que você também vai escrever, você vai responder essa pergunta: como é a pessoa que eu gostaria de ser, que vai realizar essa visão de vida, né? Então, talvez, em vez de ser retraído, talvez tenha que ser audacioso. Talvez eu acho que eu não consiga, não me ache muito inteligente. Talvez eu deva colocar: eu sou uma pessoa inteligente. Talvez, em vez de ser tímido, teria que ser comunicativo. Ou, em vez de ser uma pessoa mais submissa, mais calada, teria que ter um perfil de líder, né? Como que é a pessoa que vai manifestar essa visão de vida maravilhosa, né? E aí sim você consegue conectar essa nova identidade com essa visão de vida, tá? Nesse momento você está pensando: mas aí se eu escrever essa nova identidade, eu não consigo pensar, eu não sou essa pessoa, né? Eu não sou essa pessoa, né? Esse é o passo crucial, né? É aí que a ficha tem que cair, tá? Porque personalidade vem do grego persona, e persona significa máscara. Por que os gregos chamariam esse que eu chamo de eu de máscara? Porque eles já sabiam de tudo, né? A gente acha que a gente é essa mente que pensa e esse corpo que sente, tá? Só que quando você começa a observar os seus pensamentos e suas emoções, você começa a ter condições de questionar: eu sou esse pensamento? Eu sou essa emoção? Né? Por exemplo, tenta parar de pensar. Você consegue? Não passou nem 5 segundos e você já surgiram novos pensamentos. Você não consegue controlar, certo? Não é esquisito isso? Porque se fosse você, você teria controle sobre o pensamento. Se você não tem controle, não é mais lógico que você não seja o seu pensamento? Não é mais lógico que pensamento simplesmente acontece? Emoção acontece? Então você tem o corpo que sente e a mente que pensa, tudo funcionando ao mesmo tempo, mas não é você, tá? E aí, você, embora não saiba então quem você seja de verdade, pelo menos você sabe que não é, né? Você não é essa personalidade. E, portanto, você tem liberdade para assumir uma nova identidade. Esse é o pulo do gato, tá? E aí,
Eu espero que quando você escrever essa nova identidade, essa pessoa que você deseja ser, isso faça você se aproximar de quem você realmente é de verdade. Ou seja, que você seja cada vez mais fiel à sua essência, à sua alma. Essa que já era antes de você nascer e que vai continuar sendo depois que você sair desse corpo, né? Essa identidade que você veste hoje, ela é muito mais fruto da educação que você recebeu dos pais, dos professores, do seu ambiente, da sua comunidade, da sociedade, e que foi programada até os seus 7 anos de idade, e pela qual a gente tem muito a agradecer, claro, né? Mas a gente não precisa estar preso a ela. Esse é o ponto, esse é o X. Você é como se fosse um ator que se identificou demais com uma personagem e acredita que você vive naquela peça de teatro. Mas no momento que você percebe que você não é a personagem, você é o ator, você tem a liberdade de atuar em outros teatros, em outras peças. Tá? E então, é isso que os grandes filósofos, os grandes sábios vêm ensinando há milênios. Mas é muito difícil da gente entender, é muito difícil de cair a ficha. É só quando a gente tem experiências que a gente começa a entender que existe essa outra possibilidade e que talvez a gente tenha se equivocado na maneira como a gente interpreta esse eu, tá? E que o verdadeiro eu seja outro. É isso que as religiões ensinam, os grandes filósofos, e você começa a ler todo mundo, e está todo mundo falando a mesma coisa com diferentes palavras. Tá? E esse é o grau de liberdade que nós temos. Isso é libertador. Então você não precisa ser mais quem você é. É meio louco, mas reflitam sobre isso, tá? Bom, vamos assumir então que você entendeu e que aceitou. Eu quero assumir uma nova identidade, uma identidade mais empoderada, mais alegre, mais gentil, mais compassiva, mais colaborativa, mais aberta. Enfim, tudo que você quiser ser como pessoa. O que vai te impedir para assumir essa identidade? É o elefante. Se a gente não combinar com o subconsciente, não vai dar, porque o programa dessa personalidade está ali no subconsciente. E o subconsciente não entende quando você fala para ele. Tá? Qual que é a linguagem, então, do subconsciente? Tem 3 meios. Tá? Primeiro, repetição. Você tem que repetir essa nova identidade todos os dias. Você tem que ser essa nova pessoa todos os dias. Então, a partir de um certo tempo, ele começa a entender, está repetindo, é isso que essa pessoa quer ser agora. E ele começa a incorporar. Tá? O segundo é sugestão em ondas hipnóticas, né? Ou seja, pode experimentar com hipnose, mas você pode também ler afirmações naquele quase dormindo ou quase acordando, né? Porque a gente passa pela onda teta, essas ondas hipnóticas, nesses momentos de dormir e de despertar, tá? Então, é uma pequena técnica para a gente reprogramar também. E o terceiro é emoção. O sentir é o segredo, tá? Você sentir ser essa nova identidade é o segredo, tá? O que eu quero dizer com isso? Tá? Eu sugeri para vocês, no grupo lá do WhatsApp, né, para registrarem ao final do dia quais foram as principais atividades do dia e, ao lado, quais foram as emoções que vocês sentiram em cada atividade. Tá? E espero que vocês sigam fazendo esse exercício daqui para frente. Tá? Vocês vão se tornar observadores das suas emoções e dos seus pensamentos. Como se a gente se tornasse cientista desse nosso interior. Então, Buda foi um cientista do ambiente interno. Né? Ele realmente analisou tudo que a gente vivencia dentro da gente. É isso que ele fez. Tá? E esse é o exercício, observar o que se passa dentro da gente. Tá? Então, vocês vão perceber que a gente, para cada atividade, a gente
conecta uma emoção. Então, talvez você vai ter uma reunião com o chefe e surge um estresse, né? Você tem um medo ali. É uma emoção que você agregou àquela atividade. Talvez, quando você vai almoçar com os colegas, você tem um sentimento de alegria, de conexão, né? Você grudou essa emoção a essa experiência, né? Talvez você, brincando com seus filhos, você sinta o amor que sente por eles, né? Essa é a conexão da atividade com a emoção. E você pode reprogramar essas emoções com o tempo, com muita consistência, tá? Com muita dedicação a essa nova identidade, tá? O que eu aprendi com professores de meditação e sabedoria lá na Índia? Eu fui fazer um curso lá, né? E eles ensinaram o seguinte: só tem 2 estados mentais. Ou você está no estado do medo, ou você está no estado da escassez. Tá? O estado do medo, desculpe, falei tudo errado. Ou você está no estado do medo, ou você está no estado do amor. Tá? O estado do medo é o estado da escassez, tá? Do estado da sobrevivência, tá? Do matar ou morrer. O estado do amor é o estado da abundância, né? Da conexão, da compaixão. Tá? Então, não tem um terceiro estado. Tá? Então, no estado do medo, estão todas as emoções negativas. Raiva, inveja, tristeza, depressão, desânimo, vergonha, culpa, ódio, tédio, preocupação, estresse. Tudo que é negativo está nesse estado do medo. Tem mais palavras negativas, emoções negativas do que positivas. No estado do amor, estão esses sentimentos mais elevados, né? Compaixão, paz, harmonia, conexão, altruísmo, colaboração, cooperação. E essas filosofias mais antigas, elas já sabiam disso tudo, né? Então, na Índia, tem os conceitos dos chakras, né? E de fato, os chakras inferiores, de frequências mais baixas, né? Eles são mais relacionados com todo esse estado do medo, tá? E a partir do coração e dos chakras mais superiores, a gente tem esses sentimentos mais elevados, tá? Então, é de fato uma frequência diferente, uma energia diferente, tá? E você tem dentro de si tudo, né? Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E enquanto isso acontece de uma maneira inconsciente, a gente fica muito mais refém do estado do medo, né? Que é o do instinto de sobrevivência. A gente fica preso na chamada ilusão do ego, né? E se vocês perceberem, quando a gente está sofrendo nesse estado do medo, a gente só pensa no eu. Eu, né? Ele vai pensar coisas do tipo: por que isso está acontecendo comigo? Isso é injusto, eu mereço coisa melhor, eu. Né? Ele é autocentrado, tá? Ele também gera pensamentos repetitivos, tá? E ele é negativo, ele tem o viés da negatividade, tá? Então, ele vai pensar coisas negativas repetitivamente. Isso vai entrando numa espiral negativa que vai fazendo você ficar cada vez mais preso nessa ilusão, tá? E tem um problema sério nesse estado do medo, que obviamente leva a ansiedade, depressão, burnout e tudo mais, que é o seguinte: como ele está baseado na parte mais antiga do cérebro, aqui atrás, né? Ele meio que bloqueia o acesso à parte frontal, tá? Então, é literalmente como se a gente tivesse mais burro. A gente é mais reativo e menos inteligente, porque a gente, de fato, não está usando a parte frontal mais inteligente do nosso cérebro. Então, no estado do medo, se vocês fizeram um exame de ressonância magnética, vai mostrar que essa parte frontal não está usando, porque tudo é reativo, tudo é instintivo, tá? E aí surge
um senso de solidão, você se sente separado do mundo, é você contra o mundo, e você se sente isolado. Tá? E esse sentimento de isolamento, para o cérebro primitivo, ele é extremamente danoso, porque isolamento na evolução humana significa que você corre risco de vida. Se você ficar sozinho no mato, você vai morrer rapidamente. Então, o ser humano ele já incorporou essa programação, né, de que nós somos um ser coletivo. Tá? E por isso, quando a gente nutre esse estado do amor, né, começando pela gratidão, a gratidão é o mais fácil para a gente acessar o amor, a gente vai se abrindo para os sentimentos de compaixão, de conexão com as pessoas, a gente passa a acessar a parte nobre do nosso cérebro, começa a surgir ideias mais coerentes, mais lúcidas, né? E a gente começa a ter um sentimento de que a gente está em casa, a gente sente mais segurança, sentir mais conforto, tá? Então, é isso, sentir o coração, sentir o amor, é sentir que está em casa. Tá? E é isso que a gente precisa nutrir com mais frequência. Então, vocês podem pegar as anotações que vocês fizeram nas atividades e classificar em quais momentos vocês estavam no estado do medo e quais vocês estavam no estado do amor. E essa é a atividade diária, é esse zelo que a gente tem que ter para cada vez mais estar mais frequentemente no estado do amor e cada vez menos no estado do medo. Tá? O nosso cérebro primitivo, ele não sabe separar situações reais de situações imaginárias, tá? Porque ele é muito antigo, são milhões de anos de evolução, né? Então, essa programação de sobrevivência. Por isso que quando a gente imagina chupar um limão azedo, a gente saliva, né? Porque o subconsciente ele acha que é real, por isso você saliva. Por isso que você sente arrepios de você pensar em mastigar uma bola de papel alumínio. Por que você sente arrepio? Você só está imaginando, mas o subconsciente não sabe que você só está imaginando. Para ele é real, tudo é real. Não existe separação. Tá? E aí muitas coisas que estão fora da gente no dia a dia não são ameaças reais, só que para o subconsciente é. Então você leva um susto quando está assistindo um filme de terror. Por que você leva um susto? Você sabe que é um filme, mas o subconsciente não sabe. Você leva, sei lá, uma crítica de uma pessoa, você se sente ameaçado e sente medo. Por quê? Para o subconsciente, isso era o risco de você ser exilado da tribo e ficar no meio do mato sozinho. O subconsciente não sabe que isso não é um risco real. Você não vai ser isolado, não vai ser expurgado da sociedade. Né? Mas ele interpreta assim. Isso é entender como o nosso subconsciente funciona. Tá? E é por isso que no mundo atual, quase todo mundo vive nesse estado de medo crônico. Tá? O problema não é você sentir medo de vez em quando. O problema está na palavra crônico, porque o cérebro não foi feito para funcionar dessa forma. O medo ele foi feito para disparar o instinto de sobrevivência num ataque real de uma fera, de um leão, de uma onça atacando a gente. Ele libera cortisol, adrenalina e ele põe sangue no músculo para a gente fugir. Tá? É só para situações realmente pontuais. Tá? E hoje, então, quando você entra numa reunião, você pode se estressar e o subconsciente acha que tem um leão te atacando. Nesse momento em si, na verdade, não tem muito problema, porque se passar a reunião, é só um momento, o corpo aguenta, tá? O problema é que a gente segue repetindo o que aconteceu na mente. E o subconsciente fica achando, está acontecendo de novo, está acontecendo de novo, está acontecendo de novo. Toda vez que a gente repete o pensamento, ele acha que a gente está em perigo. E isso que faz muito mal, porque ele está constantemente mantendo o nosso cortisol, adrenalina, noradrenalina, etc., num status elevado.
E aí o corpo, ano após ano, ele não aguenta. E aí surgem as doenças crônicas, né? O corpo começa a adoecer, tá? Essa experiência de vida também é uma experiência de vida muito sofrida. Então, daí vem essa sensação de que tudo é uma luta, é matar ou morrer, né? Então, tudo isso vai fazendo com que o corpo comece a declinar, né? Eleva a nossa resistência à insulina, pode surgir o diabetes, eleva estados inflamatórios, estados oxidativos, podem surgir doenças cardiovasculares, cognitivas, degenerativas, enfraquece o nosso sistema imunológico, leva ao burnout, enfim, esse elefante entrou em colapso, né? É porque esse nosso hábito mental inconsciente levou a essa situação, tá? Então, a partir de agora, a lição de casa é observar esse elefante, observar os nossos pensamentos e observar as nossas emoções. Eu estou no estado do medo ou estou no estado do amor? Em que situações? Em que relações pessoais? O que acontece quando eu estou no meio da madrugada com insônia? Que tipo de pensamento está vindo? Que tipo de sentimento está surgindo? Tá? E quando que eu estou no estado do amor? Né? E como que eu faço para nutrir isso, proteger isso e aumentar isso? Como é que eu faço para isso ser replicado em meus outros relacionamentos, em outras situações? Como que eu faço para reinterpretar as minhas experiências do ponto de vista do estado do amor? Tá? Então, com esse conhecimento do estado do amor e estado do medo, a gente começa, então, a amestrar esse nosso elefante interno, tá? Através de repetição, de sugestões, né? Afirmações ao acordar, ao dormir, e através das nossas emoções, do nosso sentir, tá? Então, quando a gente fala de eu quero manifestar a minha visão de vida, eu quero viver essa vida espetacular. O que é isso? Manifestar, essencialmente, esse processo de inserir intencionalmente as imagens e os pensamentos sobre a nossa visão de vida e a nova identidade no nosso subconsciente. Essa reprogramação que vai gerar essa manifestação da vida que a gente quer viver, tá? Então, você vai criar um ritual diário, né, para repetir, né, para lembrar dessa visão de vida e a sua nova identidade, a pessoa que você quer ser. E você vai ser essa pessoa todos os dias. Ou você vai praticar ser, você vai fracassar todos os dias, mas você vai praticar ser a pessoa que você quer ser todos os dias, tá? E quando você visualizar, né, a sua visão de vida, enxergar de manhã, você vai sentir como se já fosse verdade. Você vai sentir toda a alegria, toda a satisfação de ver tudo realizado. Como que é essa alegria? Como que é essa felicidade, essa explosão de energia, de ter conquistado tudo que você queria? Como que é essa emoção? É isso que você tem que sentir todos os dias quando vê a sua visão de vida, tá? É isso que vai fazer manifestar. Tem uma frase, né? Dizem que Jesus diz, acho que está na Bíblia, tem uma frase que diz, peça e lhe será dado. Então, batam a porta e a porta será aberta, né? O sentir que já é verdade é o segredo, tá? Porque o subconsciente não sabe separar o real do imaginário, não sabe separar do passado do futuro nem nada. Ele quer receber instruções, quer receber programação. Então, esse sentimento de alegria significa o quê? Nossa, essa pessoa quer que isso manifeste. E ele vai ativar esses 10 milhões de bits para servir como um filtro. Então, vamos supor que você, de repente, colocou lá que você vai ter um corpo saudável e que vai fazer pilates. 2 vezes por semana vou fazer pilates.
E aí você passa na banca de jornal, tem uma revista sobre Pilates. Nossa, que coincidência, uma revista sobre Pilates. Você vai abrir o YouTube e passa um vídeo sobre Pilates. E começa a acontecer. Você conhece uma amiga que está fazendo Pilates. E essas coincidências são as chamadas sincronicidades. Tá? É o seu subconsciente e mais alguma coisa conectada ao universo agindo para que aquilo tudo que você programou se manifeste no plano físico. Tá? O primeiro princípio hermético, né? Está escrito num livro chamado Kybalion, que fala sobre os princípios de Hermes Trismegistus, né? Que era o mestre dos mestres no Antigo Egito. Ele fala o seguinte, ele falou 4, 5 mil anos atrás, que o todo é mente, o universo é mental. E essa frase ela é misteriosa, mas ela é como se fosse o seguinte, será que Deus, para criar o universo, num primeiro imaginou ele? Porque o universo, ele foi criado, ele não mudou mais. Não é uma coisa assim, vou melhorando aqui. Não, as leis do universo são o que são imutáveis, né? Então, muito provavelmente, Deus imaginou o universo, imagina todas as leis e sopro divino, manifesta, né? E todas as leis são imutáveis, gravidade, massa atrai massa, tem um átomo, tem um elétron, tudo funciona de acordo com algo que foi concebido de uma maneira magistral e imutável, né? Então, tudo isso se reflete dentro da gente também, né? Porque nós somos um fractal disso tudo. Platão falava do plano das ideias. Então, tudo surge primeiro no plano das ideias e depois se manifesta. Qualquer objeto que vocês vejam aí ao redor de vocês, surgiu primeiro na mente de alguém. Alguém imaginou essa cadeira que você está sentada, essa mesa. Alguém visualizou em detalhes como ela era antes dela surgir nessa manifestação física. Tá? Então, quanto mais clareza, mais definição, mais cor, mais cheiro, mais emoção você colocar para sua visão de vida, maior é o seu poder de manifestação. Tá? E tudo isso, então, é turbinado por todo esse sentimento dessa pessoa que você quer ser. Dessa pessoa que você quer ser. Tá? Nunca você vai chegar na perfeição, mas você vai ter o norte, você está melhorando a cada dia. Tá? Então, com isso, você vai ter um ritual diário, você vai fazer afirmações ao acordar, ao dormir, talvez você vá gravar isso. Comece a meditar como hábito diário também, alguns minutos todos os dias, e praticar entrar nesse estado de paz, de harmonia, de amor, de estimular essa gratidão. Sinta a gratidão no coração, tá? Isso vai fazendo então com que uma parte bem lá no meio do cérebro, chamada amígdala, ela que regula o medo, né? Ela vai então desinchar e ela vai ficar menos sensível. O problema da maioria das pessoas hoje é a hipersensibilidade da amígdala. As pessoas se irritam por qualquer coisa, reagem para qualquer coisa, sentem raiva por qualquer coisa. Por quê? Porque a amígdala, ela está inchada, ela está sobreestimulada. Quando você medita dia após dia e você vai trazendo esse estado de harmonia e paz, ele vai desinchando. Os estudos aí baseados em ressonância magnética comprovam isso, tá? E por isso que meditação é real, tá? Então tenham aí esse ritual diário para gerar presença, atenção, tá? Quando você está se concentrando nas suas atividades, então, que vão te levar em direção à sua visão de vida, vocês vão trazer aquela alegria de ver tudo realizado. Essa alegria que você tem que usar no seu trabalho, na sua atividade. Ela é a fonte. Você usa uma felicidade futura para agir no agora. Tá? Então você
quando faz isso, você se torna feliz no presente. Você age mais no agora. Você para de se distrair. E você, então, não mais posterga a sua felicidade. Você é feliz a cada momento. Você vive plenamente no agora. Tá? Você não está mais em estado de escassez, desejando algo que você não tem. Não, você está feliz no agora. Você não está mais postergando nada. Tá? Você começa, então, a sentir esse privilégio de estar vivo. Esse privilégio de estar nessa experiência humana, nesse planetinha minúsculozinho, nesse universo gigantesco. É aí que vai caindo essa ficha. Né? E a gente acha engraçado quando os monges lá nos mosteiros ficam lavando o pátio, lavando louça, né? Lavando o banheiro. Mas, na verdade, eles estão praticando presença. E eles estão em êxtase. Porque estão vivendo no agora. Né? E eles estão usando toda essa alegria para fazer tudo com muito cuidado, com muita atenção, com muita gentileza. E isso se espalha para as outras pessoas, espalha para os outros seres vivos, tá? E você desencadeia algo que é maior que você, tá? Então, quando você faz todo esse ciclo, você está conectando o mental, né, que são esses pensamentos, a visualização, né, observar essas emoções, o físico, porque você está mudando de hábito, então o corpo está sentindo que você está assumindo uma nova identidade, e o espiritual, né, esse energético, emocional, que você está se conectando com algo maior, com o intuitivo, né, através do seu coração. Tá? O coração, ele é muito mais forte em termos de ondas eletromagnéticas do que as ondas mentais. Por isso que o sentir é o segredo. Tá? Ele tem um impacto, né, de uns 10 metros no nosso coração. O Instituto HeartMath da Califórnia mediu isso, né? Ou seja, o caminho para a gente manifestar abundância na nossa vida e gerar abundância não só para a gente, mas para as pessoas ao nosso redor, é o coração. Tá? Esse é o fluxo que a gente tem que fazer para a gente colocar em ritmo, colocar em movimento tudo isso que a gente deseja para nossa vida. Tá? Emoção, no inglês chama emotion, né? Energy in motion, energia em movimento. Tá? Emoção é energia em movimento. Então a gente precisa ser um cientista, um observador das nossas emoções e cuidar das nossas emoções como se fosse um jardineiro, né? É um jardim, nosso ambiente interno, então a gente tem que tirar as ervas daninhas e adubar as plantas que a gente quer, as flores, né? Esse é o nosso trabalho interno. Tá? E é a partir daí, então, que você vai desencadear essa vida espetacular que você deseja, que você definiu para si. Tá? E por isso que eu falo que felicidade é uma decisão, não é um acontecimento. É você que gera a felicidade. Você não espera mais as coisas acontecerem para você feliz. Ah, vou ser feliz quando eu conseguir uma promoção. Vou ser feliz quando comprar aquele carro. Não. Você está postergando essa felicidade. É o contrário. É você que traz a felicidade para as situações. Você gera a sua felicidade e você traz a felicidade para as reuniões, para os encontros, para as suas conquistas, para aquilo que você compra. Né? Você é a fonte. Não procura a fonte fora de você. Tá? Então, essa abundância, essa fonte de abundância, a gente não precisa sair fora para achar. Ela está dentro da gente. É isso que vai gerar, então, essa experiência interna única, espetacular, maravilhosa. Tá? Isso que vai gerar essa sensação de que a gente está em movimento, está em fluxo integrado com todo o universo. Esse movimento, essa energia nossa, é isso que faz a gente se mobilizar. Tá? Quando a gente começa a sentir compaixão pelas pessoas, a gente é compelido a agir, a gente é compelido a ajudar as pessoas. Tá? Então, espero que essa sequência, esse raciocínio lógico esteja claro para vocês. Tá? Obviamente, com isso vocês vão
buscar mais conhecimentos, vão complementar e etc. Mas essa é a grande mensagem que eu quis passar para vocês, né? E para finalizar, eu quero dizer que, embora a nossa atenção esteja muito em manifestar nossa visão de vida, né? Quero ter meu carro, minha promoção, meu cargo, etc. O que vai pesar mesmo para a nossa vida é quanto nós fomos capazes de assumir a nossa nova identidade. Essa definição, quem é a pessoa que você quer ser? Tá? O que vai contar, independente de onde a gente começou na vida, em que condições, enfim, é o quanto você evoluiu como ser humano ao longo da sua vida. É isso que vai trazer a você contentamento, né? A satisfação de saber que viveu uma vida bem vivida, que você aprendeu a atender às suas necessidades e que gradativamente se colocou à disposição para servir a necessidade dos outros também, para ajudar, para contribuir para o crescimento das outras pessoas. É isso que vai fazer você sentir que você viveu uma vida que valeu a pena. Tá? Então, essa jornada nossa é formada por todos esses passos, né? E eu espero realmente que isso grude na mente de vocês, que vocês façam bom uso disso que eu aprendi de pessoas muito mais sábias e inteligentes que eu. Tá? À medida que vocês vão percebendo que esse é o fluxo da vida, vocês vão sentir também um certo chamado para compartilhar com outras pessoas. Tá? E esse chamado é o que o John Campbell chamava de chamado do herói, né? A gente vai resistir, né? Mas quando a gente percebe que a gente tem algo maior do que a gente para fazer, algo para contribuir para o bem maior, é aí que a gente precisa atender esse chamado. É aí que surge a coragem. Né? Coragem é o quê? Agir do coração. Quando a gente sai dos chakras inferiores do estado do medo, surge a coragem. A gente age do coração. Tá bom? Maravilha, gente. Espero que tenha ficado claro. E com essa mensagem eu encerro o meu conteúdo de hoje, mas eu quero também fazer agora um convite para vocês, para participarem da mentoria Nova Evolução, tá? Porque mudar sozinho é muito difícil. Então, a mentoria Nova Evolução é colocar isso em prática. Tudo isso que eu falei de uma maneira extremamente reduzida na prática, né? Então, com mais tempo, com mais profundidade, né? O Steven Pressfield, que é um autor que eu gosto muito, ele tem uma frase que diz o seguinte: a maioria de nós tem duas vidas. A vida que vivemos e a vida não vivida que existe dentro de nós. Entre elas mora a resistência. Né? Então, é esse elefante que apresenta essa resistência interna à mudança. Né? E a mentoria é um movimento para a gente unir forças para que essa mudança seja possível, para que a gente consiga vencer essa resistência, tá? Para que a gente não tenha essa vida não vivida dentro de nós. Tá? E eu organizei essa mentoria, então, em 8 encontros. Tá? A gente usa tecnologia, então, por exemplo, muita gente tem muita dificuldade de gerar essa visão de vida e a nova identidade, né? Então, a gente usa a ajuda do ChatGPT, uma inteligência artificial, para ajudar nessa geração de vida, e ela gera sugestões muito inspiradoras, muito impressionantes, né? Surpreendentes, tá? E além disso, ela gera as afirmações, ela gera o roteiro desse filme da abundância, tá? E também até uma mandala, tá? Para a gente absorver no subconsciente. Tá? Eu vou passar para vocês aqui no chat qual que é o roteiro desses 8 encontros aqui.
Então, a gente começa com esses conceitos da visão de vida, da nova identidade. A gente usa o ChatGPT, elabora o filme da abundância, gera o plano de ação, plano de antifragilidade. Falamos sobre dinheiro, né? Como gerar abundância financeira também. O processo de manifestação e como entrar em estados de flow, né? Amor, aceitação e felicidade, que são conceitos essenciais para a vida maior, mais ampla, tá? E por fim, o processo de evolução contínua, tá? E por fim, para quem tem interesse então de participar, eu peço que agende um horário comigo nesse link que eu estou colocando aqui no Calendly, uma conversa de 30 minutos para a gente se conhecer, para a gente alinhar, né, os objetivos da mentoria e fazer um bom trabalho, tá bom? E aí na nossa conversa a gente pode discutir a situação atual, tal, e durante a mentoria então a gente vai tendo conversas específicas à medida que forem sendo necessárias também, tá bom? Então, muita gratidão, espero que vocês tenham absorvido um conteúdo que será relevante para vocês e principalmente que vocês sejam capazes de aplicar na vida de vocês, tá bom? Então, gratidão, bom descanso a todos. Valeu, boa noite.